Só es- é, então, muito boa noite a todos e todas. Bem-vindos os que estão aqui online e também bem-vindos àqueles que vão nos acompanhar depois pela gravação no YouTube. Nós estamos dando início à sétima sessão do nosso mini curso sobre a Amazônia no século XXI e a encruzilhada civilizatória, né? A sessão de hoje, ela tem como tema a virada territorial, as lutas territoriais da Constituição de 1988, do período da redemocratização até os dias atuais, né? E nós vamos contar com duas palestras iniciais para provocar o debate. Na sessão de hoje, eu que vou fazer uma rápida exposição, e em seguida o professor Lívio Galdino, que também está coordenando esse minicurso junto comigo, tá? E aí, na sequência, nós vamos abrir para o debate, para aqueles que quiserem comentar, fazer perguntas, reflexões compartilhadas aqui na sessão, tá bom? Só rapidamente, antes de eu iniciar propriamente a apresentação, eu queria lembrar um pouco a estrutura do curso. Nós já estamos na sétima sessão, e com essa sessão de hoje a gente termina o segundo bloco do curso, né? O primeiro bloco, então, de sessões, que foram as 5 primeiras sessões, nós tentamos trazer temas para caracterizar a expansão das commodities na Amazônia e os impactos que elas geram, né? Então, a partir de uma apresentação mais geral, uma visão mais geral que o professor Bruno trouxe, e depois debates mais específicos sobre a questão da mineração, da infraestrutura logística, das hidrelétricas, da questão agrária, nós discutimos refletimos, né, sobre essa expansão da produção e exportação de commodities e os impactos na região, né? Finalizamos, então, esse primeiro módulo com uma roda de conversa, que foi na sexta-feira passada, onde a gente teve a oportunidade de debater com um pouco mais de profundidade esses temas com os participantes. Nessa semana, nós tivemos duas sessões, então, a sexta e a de hoje, a sétima, que já mudam um pouco o foco da nossa reflexão, tentando deslocar o olhar dos impactos da expansão do capital para a construção de alternativas e enfrentamentos e resistências para esse contexto, né? Então, na sessão passada, os professores Jefferson e a professora Karen trouxeram um debate sobre alternativas produtivas, né, ligadas ao tema do desenvolvimento sustentável, pensando, então, como avançar tecnologicamente nas áreas já alteradas, com uma pecuária sustentável e outras formas de produção mais amigáveis ao meio ambiente, e, por outro lado, alternativas para um uso econômico da biodiversidade nas áreas preservadas, que foi o tema da professora Karen, né? Então, essas duas palestras já iniciaram um pouco esse debate sobre o desenvolvimento sustentável e a busca de outros caminhos que não esse impacto, né, que não tragam tão fortemente esses impactos socioambientais que a gente traz, né? E hoje nós vamos dar sequência a esse olhar, né, a partir, então, do que a gente está chamando de virada territorial, como uma expressão das lutas dos povos e comunidades do campo pela terra e territórios, né, e as conquistas que advêm dessas lutas, mas, ao mesmo tempo, os desafios e demandas que surgem a partir dessa conquista da terra e do território, como também expressão da construção de caminhos alternativos para superar essa encruzilhada que a gente se encontra. Tá? Para finalizar esse segundo bloco, na sexta-feira, nós vamos ter uma segunda roda de conversa, então eu já queria convidar a todos que estão assistindo para participarem da roda de conversa na sexta-feira, às 18h30, né, da mesma forma aqui pelo Google Meet, onde vamos ter uma oportunidade mais direta dos participantes
se entrarem em diálogo conosco e aprofundarmos os temas, e também tirar dúvidas, avaliar o andamento do minicurso, tá bom? E na semana que vem, então, nós vamos ter 3 sessões, as 3 sessões finais, né, onde nós vamos mergulhar mais a fundo na compreensão de como essas territorialidades que emergem dos povos e comunidades do campo estão se constituindo e, a partir delas, apresentando possibilidades de projetos e horizontes alternativos para o futuro da Amazônia, né? Então, nós vamos ter uma sessão específica para discutir as territorialidades camponesas, uma para discutir as territorialidades quilombolas e outra para discutir as territorialidades indígenas, né? Com palestras de professores e pesquisadores do tema e também com palestras de pessoas que representam algumas dessas comunidades para trazer, de fato, a experiência de quem vive lá e constrói no cotidiano esses caminhos alternativos, tá? E a semana que vem é a nossa última semana do mini curso. Então, nesse contexto aí, eu vou iniciar com uma pequena apresentação sobre esse tema da chamada virada territorial, e eu vou passar um slide aqui para vocês. Então, só um minutinho. Pessoal, antes de começar, eu estou sentindo umas instabilidades aqui na internet, ela tem dado umas pequenas quedinhas, então se por acaso eu tiver algum problema com a internet, aí o professor Lívio pode assumir a segunda parte da fala aí, independente do ponto que a gente se encontra, tá legal? Mas enquanto minha internet não está funcionando, eu sigo com a apresentação. Bom, então, virada territorial na Amazônia, lutas territoriais desde a democratização até o momento atual, né? Eu separei 5 tópicos que eu queria apresentar para vocês e vou tratando cada um deles de forma mais ou menos sintética, né? Iniciando pelo que eu chamei a emergência de novos movimentos sociais e suas agendas de luta, né? Então, a gente tem trabalhado em várias das sessões uma perspectiva histórica de longo prazo do processo de ocupação da Amazônia, as várias lutas e conflitos que a ocupação territorial tem ensejado na região, mas eu queria fazer um recorte, então, a partir mais ou menos dos anos 60, 70, 80, quando no Brasil, de uma maneira mais geral, começam a emergir novos movimentos sociais que vão apresentar agendas de luta e pautas de reivindicação que se apresentam como uma novidade no contexto social brasileiro, né? Se a gente pensar na história do nosso desenvolvimento capitalista e na história do desenvolvimento capitalista mundial, de uma certa maneira, o que sempre chama a atenção do pensamento crítico são as disputas entre o capital e o trabalho, né? Como, vamos dizer, o eixo estruturador da luta de classes, numa perspectiva de que as reivindicações dos trabalhadores têm um forte componente econômico no sentido de buscar uma melhor redistribuição da riqueza socialmente produzida, né? Então, em muitos aspectos, né, a luta social ela acaba sendo considerada como uma expressão similar à luta dos trabalhadores pela melhoria das suas condições de acesso à riqueza material produzida por eles próprios, né, sob condições de trabalho capitalista. Agora, para quem estuda as lutas sociais de uma maneira mais ampla, sabe que os conflitos e as lutas nunca se restringem simplesmente a essa dimensão mais econômica da luta de classe, né? E menos ainda se restringe a uma relação capital-trabalho pautada
simplesmente pela luta proletária dos trabalhadores assalariados, diretamente empregados pelo capital. Ela envolve muitas outras dimensões. Mas, de uma maneira geral, durante boa parte do século XX, né, com o próprio processo de desenvolvimento capitalista do Brasil e da industrialização, as lutas operárias, né, e as lutas por redistribuição de riqueza, elas acabaram pautando tanto a cena política como a cena acadêmica e o debate. Né? Então, em certa altura, a partir dos anos 60, 70, 80, já durante a ditadura militar, né, que o Brasil viveu entre 64 e 84, começaram a emergir uma série de lutas urbanas, rurais, de forma mais contundente, que chamaram a atenção de pesquisadores que começaram a tentar analisar a emergência desses novos movimentos sociais, que eram lutas que se organizavam a partir de pautas que não eram estritamente econômicas e nem estritamente ligadas à dimensão do trabalho, mas eram pautas que tinham a ver com a luta por moradia, por transporte, por condições de vida e de reprodução da vida que estavam para além, né, da dimensão econômica estrito sensu. E no campo, que sempre foi marcado pela luta camponesa, que envolveu várias dimensões também para além da luta econômica em si, essas lutas começaram a também se fazer presente, né? Sobretudo dos anos 80 para frente, a partir de pautas que não só recolocavam a questão da terra como uma questão central, né? Então, a luta pelo acesso à terra e pela reforma agrária, que historicamente foi importante no nosso país, mas que trouxeram outras dimensões da luta social agrária que entraram definitivamente na agenda. E, inclusive, não só trouxeram novas perspectivas de lutas, como se apresentaram a partir de novos movimentos sociais com pautas mais específicas e, muitas vezes, construídas a partir da politização das suas identidades. Então, é desse período que nasce o movimento Sem Terra, que nasce o movimento dos atingidos por barragem, mas que se fortalece a luta indígena e outras lutas, especialmente na Amazônia, de povos e comunidades tradicionais, né, que vão, de alguma maneira, politizando as suas identidades específicas, como os seringueiros, as quebradeiras de coco babaçu, os ribeirinhos, os pescadores. Né? Então, esse período do meio para o fim da ditadura, ele também é um período de emergência de várias lutas que alguns autores vão fazer uma diferenciação entre o que vão chamar de lutas identitárias e lutas por redistribuição econômica. Né? Talvez essa literatura, muito inspirada no contexto social da Europa, Estados Unidos, então, vai chamar muita atenção para a emergência dessas lutas identitárias, né? Como uma expressão de outras temáticas que envolvem a temática ambientalista, de gênero e tal, que vão ganhando dimensões étnicas, né? Que vão ganhando força política, porém, muitas vezes em oposição ou tentando apresentar como uma certa dicotomia das lutas por redistribuição econômica. Né? O que parece que é interessante do caso brasileiro, e sobretudo da Amazônia, é que essas lutas identitárias, né, sobretudo do campo, elas assumiram um forte caráter de luta territorial. Né? E a dimensão territorial dessas lutas acabou criando uma perspectiva de aproximação entre o caráter mais diretamente identitário e o caráter mais diretamente redistributivo econômico, né? Trazendo, de alguma maneira, uma perspectiva dessas lutas que agregam a politização dessas identidades, mas, ao mesmo tempo, a dimensão da reprodução da vida fortemente associada a essa reprodução em função da luta e conquista territorial. Então, o território parece que ele vai assumindo uma dimensão, né, a dimensão espacial, territorial da Terra, ela vai assumindo uma dimensão extremamente importante
nas lutas sociais a partir de meados dos anos 80 no Brasil e na Amazônia em especial, de alguma maneira recolocando a questão agrária em outros patamares, não mais restrita à presença dos grandes sindicatos, mas uma questão agrária permeada pelas lutas e agendas de diversos movimentos sociais que se organizam a partir de diferentes pontos, e muitos deles ligados à sua identidade social, política e disputa territorial, né? Bom, então essas lutas sociais, então, e fortemente territoriais na Amazônia, elas ganharam tanta força, né, na fase final da ditadura e na sua crise, que elas pautaram, em muitos sentidos, a redemocratização brasileira, né? E essa forma de entrar na agenda política não só foi enriquecendo os debates e as agendas que foram se constituindo, mas como de alguma maneira pautou fortemente a reformulação do Estado, né? À luz da redemocratização pós 1984, 1985. Então, a chamada Nova República, ela vai, de alguma maneira, constituindo uma nova forma de organização do Estado, né? Apesar de muitas continuidades, mas também inovações importantes, que, de alguma forma, foram incorporando e sendo pautadas por essas agendas de luta que tinham o elemento territorial de forma muito forte, né? A gente pode citar dois marcos importantes nesse contexto, um internacional, que mostra que também não é vamos dizer, um processo isolado do Brasil, que é a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que atualiza e modifica de forma significativa a compreensão dos direitos indígenas, né? Então, há quem diga que a Convenção 169 da OIT ela modifica uma perspectiva tutelar e integracionista dos direitos indígenas para uma perspectiva de reconhecimento dos sujeitos e de seus direitos coletivos, né? Então, aquela perspectiva que predominou no indigenismo internacional e no Brasil de tutela, quer dizer, de considerar o indígena como um sujeito inferior, incapaz, que precisaria ser protegido e tutelado até que ele pudesse se integrar à sociedade, né? Então, é isso que estão chamando de perspectiva tutelar. Ela vai dando lugar a uma perspectiva que incorpora o reconhecimento dos sujeitos indígenas como sujeitos de direitos autônomos, né? E com capacidade de definir os seus próprios interesses, né? Então, é uma mudança importante que o Brasil ratifica, né? Incorpora, e, ao mesmo tempo, não só incorpora como signatário da convenção, mas incorpora também na sua constituinte, que vai dar origem à Constituição de 1988, que, com todas as contradições que essa Constituição carrega, cria vários dispositivos de reconhecimento dos direitos coletivos de povos e comunidades do campo, e uma visão de democracia muito mais ampliada no sentido de reconhecer os direitos históricos desses sujeitos que compõem as populações e povos do Brasil, né? Então, são marcos importantes que vão abrir o cenário aí da redemocratização e, ao mesmo tempo, que vão influenciar na própria formulação de programas, políticas e órgãos, né, do Estado brasileiro para lidar e reconhecer o diálogo direto com esse tipo de população do campo, né? Então, vou citar, por exemplo, dois exemplos que me parecem importantes. A criação do Conselho Nacional dos Povos, das Populações Tradicionais no âmbito do IBAMA, né? E do Ministério do Meio Ambiente. Então, quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente, ou toda a política ambiental, ela abriu uma linha significativa de reconhecimento da existência de povos e comunidades tradicionais e abriu formas específicas de diálogo
com essas populações, né? Ou então no caso do INCRA, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, INCRA, que construíram também uma série de políticas, desde a política do Plano Nacional de Reforma Agrária, que vai se constituindo nesse período, com as suas limitações, mas que se constitui, que vai dar origem a uma política de assentamentos, né, de desapropriação de áreas para assentar, então, famílias que demandam ação da reforma agrária, e no bojo dessa política de reforma agrária, a constituição, por exemplo, do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com todos os seus desdobramentos em termos de assistência, crédito, incentivos, de várias formas, né? Então, é uma série de desdobramentos que a entrada dessas lutas na agenda vão atuando no sentido de criar espaço de disputa dentro do Estado, inclusive por acesso a políticas públicas e, de alguma maneira, rebate nas políticas de reconhecimento e distribuição da terra, né? Paralelamente a esse contexto, eu queria chamar a atenção de que uma das dimensões desse novo quadro da luta social foi o crescimento do ambientalismo, né? E tanto em nível mundial, então também nesse período dos anos 60, no bojo dessas novas expressões de luta, a luta ambiental ela ganhou uma força muito significativa, né? Embora em perspectivas diferentes, né? Desde uma perspectiva, vamos dizer, de um ambientalismo mais despolitizado, em que o foco era a questão ambiental em si, mas desconsiderando os contextos sociais envolvidos na disputa pelo meio ambiente, né? Até disputas do próprio capital de ressignificar as suas ações sem perder o protagonismo. Então, de alguma maneira, também emerge um ambientalismo corporativo, empresarial, que vai se fortalecendo nesse contexto. Mas, mais uma vez, a América Latina, o Brasil e a Amazônia em especial deram contribuições significativas para também disputar o sentido desse ambientalismo, né? Aproximando de maneira bastante significativa as lutas ambientais das lutas sociais e territoriais. Talvez o caso mais emblemático tenha sido a luta dos seringueiros na Amazônia, especialmente no Acre, né? Sob a liderança do Chico Mendes, que ganhou notoriedade internacional e que pautou a questão ambiental não como uma mera questão de defesa da natureza em si, mas a questão ambiental como uma pauta, como uma agenda de luta social pela reprodução da vida daqueles povos e comunidades que viviam na floresta amazônica e que, de alguma maneira, se viam ameaçados pelo modelo predatório que vinha avançando, né? Então, o estado do Acre era notório pela produção de borracha durante o início do século XX. Praticamente a produção capitalista de borracha ela foi abandonada com a crise da região, da economia regional frente à expansão dos plantios internacionais, e essas comunidades, então, ficaram relativamente autônomas, vivendo na floresta e puderam desenvolver modos de vida bastante próprios, né, altamente integrados com o aproveitamento da natureza e de uma agricultura de base agroflorestal, né? E esse modo de vida deles, então, se viu ameaçado a partir dos anos 70 por uma série de políticas desenvolvimentistas do Estado que previam a abertura de estradas entrega das terras, então, que eram consideradas devolutas para investidores do Centro-Sul interessados na pecuária. Então, esses conflitos por defesa dos seus territórios e do seu modo de vida, não só alavancou a luta social do período, mas também teve um reconhecimento por parte do movimento ambientalista de que a floresta tinha gente e que tinha que tinha um modo de vida que era altamente compatível com as ideias de preservação e desenvolvimento econômico, né? Então, nesse contexto, a liderança do Chico Mendes foi muito inteligente no sentido de propor tanto uma ampliação do arco de aliança desses povos que lutavam pela floresta,
e aí nasce a aliança dos povos da floresta entre seringueiros e indígenas, mas também uma aliança deles com os movimentos ambientalistas no sentido de pautar uma outra lógica, um outro projeto de ocupação da Amazônia que, de alguma maneira, foi sendo referendado por essa lógica do desenvolvimento sustentável, que, então, nesse período do início dos anos 90, vai ganhando muita força e que talvez se apresenta como um grande tema de debate na Conferência Rio 92, né, a conferência da ONU para a questão do meio ambiente que ocorreu no Rio de Janeiro e que, de alguma maneira, escancarou a polarização desse debate entre, de um lado, um ambientalismo das grandes corporações, do outro lado, um ambientalismo que não reconhecia a existência de populações com capacidade de sobreviver e de viver com a floresta sem destruir, mas também o protagonismo dos próprios povos da floresta que diziam, não, a preservação não significa esvaziar a floresta, mas também não significa entregá-las para as grandes empresas fazer o que quiserem. A preservação da Amazônia só faz sentido se reconhecer que existem muitos povos e comunidades que vivem nessa floresta e que, ao longo da história, aprenderam a produzir e a sobreviver sem destruí-la, né? Então, é nessa perspectiva que se fortalece também grandes alianças entre o movimento ambientalista e esses povos e comunidades tradicionais. Tá? Então, esse contexto todo levou a uma série de políticas que viabilizaram conquistas territoriais muito significativas, né? E a partir delas, a construção ou o fortalecimento de territorialidades alternativas, né, que escapavam dos projetos hegemônicos de integração da Amazônia e que apresentavam uma materialidade disso que estava se buscando como o chamado desenvolvimento sustentável, né? Então, eu queria mostrar esse mapa para vocês, que ele traz a Amazônia Legal e as áreas, né, de reservas, as unidades de conservação que prevêem a permanência de populações tradicionais, como reservas extrativistas ou reservas de desenvolvimento sustentável, algumas das áreas quilombolas que são reconhecidas pelo INCRA, os assentamentos de reforma agrária e as terras indígenas, né? Então, como dá para ver, é significativa a quantidade de áreas conquistadas por essas lutas sociais e nesse contexto de alianças ambiental, social, que permitiram essa configuração da Amazônia hoje como um território relativamente delimitado, bem distribuído, não vou dizer distribuído, mas um território que é bastante marcado pela presença desses povos e comunidades do campo, né? O mapa, pelo menos, sinaliza a importância dessas áreas. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a conquista dessas áreas, então, por diferentes caminhos, seja pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, pelo reconhecimento de territórios quilombolas, pelo reconhecimento de territórios indígenas, criação de unidades de conservação com populações tradicionais e tal, ela não só significa uma delimitação da terra em si, né, ou destinação da terra em si para esses sujeitos, como ela significa uma conquista territorial importante, no sentido de permitir a consolidação ou fortalecimento de territorialidades alternativas ao modelo hegemônico de desenvolvimento da região, né? Tem um geógrafo que me inspira bastante no trabalho, que é o David Harvey, que ele vai chamar, então, ele vai falar, apresentar 7 pontos que para ele são importantes para constituir um território multidimensional. 7 pontos, assim, 7 dimensões, né, que estão presentes na construção dessas territorialidades, né? Ele vai dizer, olha, a gente, para pensar os territórios multidimensionais, a gente tem que pensar nas tecnologias e formas de organização, nas relações sociais, nos arranjos institucionais e administrativos, nos processos de produção e de trabalho, nas relações com a natureza, na reprodução da vida cotidiana e da espécie e nas concepções mentais de mundo. Então, ele trabalha essas 7 dimensões como parte de uma construção de um território ou de uma territorialidade, né? E aí eu
tentei ilustrar um pouco esses processos de construção multidimensional desses territórios e dessas territorialidades, né, com algumas imagens. Então, eu tenho uma imagem da Dona Maria do Espírito Santo, que foi uma militante, né, da luta pela terra e da luta ambiental nessa região, infelizmente assassinada há alguns anos, né, em função dessa luta. Ela foi assassinada junto com o marido dela no próprio assentamento agroextrativista onde eles viviam, né? Mas a imagem que eu quis simbolizar é ela com livros, estudo, porque Dona Maria também era uma grande lutadora pela educação do campo, inclusive foi aluna da Unifespa do curso de pedagogia do campo, né? De pedagogia do campo, e estava finalizando o TCC quando ela foi assassinada, né? Então a Dona Maria talvez expressa muito bem, né, essa perspectiva multidimensional da luta, não só pela conquista do assentamento agroextrativista, mas por outras múltiplas dimensões que se encontram nesses territórios. O direito à educação, não qualquer educação, mas uma educação do campo que atenda às demandas e necessidades das populações que moram dentro dessa área de seus projetos, né? A aliança entre a luta ambiental, a preocupação com a relação com a natureza e a reprodução econômica. Então, Dona Maria expressava muito bem essas dimensões todas da luta, né? E talvez por expressar tão bem e incomodar tanto com ela, que tenha sofrido essa violência extrema, né? Duas imagens mais abaixo de uma assembleia, de um acampamento, de um assentamento, que também mostram que a luta pela terra e a conquista da terra, ela abre dimensões políticas fundamentais de transformação de sujeitos altamente subalternizados em agentes do desenvolvimento regional ou sujeitos políticos, né? Então, a capacidade, uma vez que a luta pela terra, por mais que tenha tido vitórias importantes em nível de reconhecimento institucional, ela só se efetiva com a continuidade da própria luta, né? Então, essa capacidade de organização e mobilização dos sujeitos do campo cria uma possibilidade deles se transformarem em sujeitos políticos para além da conquista direta do Estado e ampliarem a sua capacidade de organização, a criação de arranjos institucionais e administrativos dentro da própria comunidade, que muitas vezes vão ressignificando a própria ideia de democracia, né? Seja na relação com o Estado, com o conjunto da sociedade, seja internamente na produção das suas comunidades. E, por fim, essa imagem de um sistema agroflorestal, que é algo que entrou fortemente também na pauta como uma estratégia de produção que permita combinar a manutenção da paisagem e do ambiente florestal no seu sentido mais amplo, mas com uma produção mais densa de produtos de interesse alimentar e econômico. Então, como uma pauta de um sistema de produção mais sustentável por esses povos e comunidades tradicionais, né? Eu queria só insistir um pouco nessa pauta mais diretamente relacionada com a produção, a sustentabilidade da produção, de pensar que muitos, então, desses sujeitos que reivindicaram terras e territórios na Amazônia, o fizeram em nome das suas identidades culturais, mas também de suas identidades produtivas na relação com a floresta, como foi o caso dos seringueiros, dos povos indígenas, né? E essa, então, foi uma oportunidade, ou tem sido uma oportunidade, da gente enxergar essas populações não simplesmente como populações que habitaram a floresta amazônica, mas a populações que ajudaram a produzir a própria floresta, né? Então, essas imagens que eu trouxe aqui, do lado esquerdo, é uma imagem famosa do professor Aziz Absaber, onde ele vai tentar dizer como era a América do Sul no período da última glaciação, né? Então, há 12, 13 mil anos atrás, quando o mundo passou pela última glaciação, essa área que basicamente é a Amazônia hoje, ela era um cerrado, né? Essa área que está marcada aí de colorido, ela era uma savana, um cerrado. E com o ressecamento da terra em função da glaciação, né, as florestas tinham se resumido a alguns refúgios, que são essas áreas em verde, né, e estavam localizadas, então, em pontos bastante concentrados, de altíssima biodiversidade, mas
restritos ao território. Foi com o fim da última glaciação, há mais ou menos 12 mil anos atrás, que essas ilhas de floresta encontraram as condições de voltarem a se expandir e ocupar o conjunto da região amazônica do jeito que a gente conhece hoje, né? A questão interessante de se pensar é que esse longo processo, então, de 12 mil anos de formação da floresta amazônica, da forma que a gente conhece hoje, ela já se deu com presença humana. Já tem vestígios arqueológicos de povos indígenas habitando todo esse período, a ponto que alguns autores vão dizer que essa floresta amazônica ela é uma floresta antropológica, né? Uma floresta biocultural. Por quê? Porque a presença humana não só coexistiu com a própria formação da floresta, como de alguma maneira contribuiu para a floresta assumir as características que ela tem hoje em muitas das áreas, né? A imagem do lado mostra, então, um dos exemplos mais marcantes disso, que são as chamadas terra preta de índio, né? Que são terras de altíssima fertilidade pelo acúmulo de matéria orgânica, que são antropogênicas, né? São terras produzidas pelo manejo de populações indígenas. Então, eu acho que é importante essa ideia, por quê? Para a gente desmistificar qualquer ideia de que é incompatível a existência humana e a reprodução econômica, né, sem a preservação da floresta. Quer dizer, essa ideia de que existe uma dicotomia, ou cresce economicamente, ou mantém a floresta viva, essa experiência de 12 mil anos mostra que existem caminhos e sabedorias, e saberes, e conhecimentos que permitiram muitas populações viverem não só coexistindo com a floresta, como contribuindo para ela se enriquecer em termos de fertilidade, em diversidade e sustentabilidade, né? Então, é esse tipo de reivindicação que está na base da politização da luta desses povos e dizer, olha, nós vivemos na floresta há muito longo tempo, né? E sabemos como viver e temos direito a seguir construindo nossas territorialidades e territórios. E, de alguma maneira, novas lutas por assentamento, né, cada vez mais vão beber dessa fonte com a agroecologia e com processos de sustentabilidade para tentar, então, se apresentar como continuadores e herdeiros dessa luta ancestral dos povos e comunidades do campo. Tá? Bom, todo esse cenário que eu estou trazendo, ele começa a sofrer um impacto muito grande a partir da expansão do agronegócio, do chamado consenso das commodities, que vai se fortalecendo ao longo dos anos 2000. Né? E aí novos conflitos territoriais vão aparecendo, já foi bastante tratado no primeiro módulo do curso, mas eu vou, então, tentar só mostrar de forma rápida, né, com os mapas, como isso daí vem se dando. Então, eu construí esse mapa com as terras indígenas e assentamentos criados até o ano de 1979, que mostra claramente como eram muito poucos na Amazônia, né? Um segundo mapa que inclui as terras indígenas, reservas extrativistas e desenvolvimento sustentável e projetos de assentamentos criados entre os anos 80 e 90 até o ano 2000, né? E aí mostra como a quantidade de unidades territoriais dessas que foram reconhecidas e criadas pelo Estado a partir da luta desses povos nesse período, né? Então, bastante significativo. Aqui a gente tem essas unidades criadas no período 2000 e 2007, então dá para ver uma redução significativa, quantitativa, né? Enquanto criou-se muito entre os anos 80 e 90, na primeira parte dos anos 2000, reduz bastante a criação e é uma reconfiguração locacional também, né? Enquanto a criação nesse período dos anos 80, 2000, ela se dá mais em várias partes do entorno da Amazônia, inclusive nas áreas de disputa mais acentuada com os processos de expansão do capital, nessa nova fase, ela se concentra muito mais na parte interiorana da Amazônia, inclusive essa criação de assentamentos, né? Aqui concentrados na região de Santarém e aqui divisa do Amazonas com o Pará, alguns autores vão chamar, então, de uma
ação deliberada do governo, não só de resolver o problema agrário com esses assentamentos, mas muitas vezes de impulsionar a expansão do próprio agronegócio e da grilagem de terra para essas áreas com a criação dos assentamentos. Então, assume uma política muito mais contraditória de criação de assentamentos nesse período, induzindo o processo de ocupação de áreas mais marcadas, talvez, por populações tradicionais e povos indígenas. Né? E, por fim, depois de 2008, volta a reduzir significativamente a criação dessas áreas, né? Mostrando claramente que, ao longo dos anos 2000, foi tendo uma redução dessas políticas de distribuição e reconhecimento de terras na Amazônia, né? Onde o governo passa a apostar muito mais na regularização fundiária e no estímulo para a consolidação dos processos de produção de commodities do que no fortalecimento desses territórios e territorialidades alternativos. Né? Enfim, dos anos 2016 para cá, não só reduz fortemente, praticamente acaba a criação de novas áreas, né, que estão suspensas, como essas áreas já conquistadas começam a sofrer, então, um ataque muito mais significativo do que já vinham sofrendo, seja pela invasão e ameaças diretas, né, com conivência e negligência dos órgãos de fiscalização pelo seu esvaziamento, falta de orçamento ou mudança da diretriz dos seus órgãos de direção. Né? Então, muitas dessas áreas estão enfrentando ataques de invasão, de garimpo, de madeira, de grilagem, sem contar com o Estado para sua proteção. Né? E, por outro lado, uma tentativa de mudança nas normas e legislações de maneira a flexibilizar ao máximo a sua proteção, seja titulando os assentamentos para transformar os lotes em propriedades privadas passíveis de comercialização, seja com legislações que flexibilizam o uso de terras indígenas com mineração, com garimpo e outras perspectivas que vão de contra os princípios originais dessas áreas. Né? Então, me parece que, com isso eu finalizo, tentando mostrar que, ao longo dos anos 70, 80, foi se fortalecendo uma luta social que é profundamente territorial na Amazônia, que construiu uma série de alianças e forças no conjunto da sociedade, que permitiu conquistas territoriais importantes, inclusive pelo reconhecimento do Estado, né, que elas se desdobraram numa série de outras lutas pela territorialidade, seja a nível de auto-organização, seja a nível de acesso a políticas públicas, mas que, paulatinamente, com a expansão das commodities, né, e essa encruzilhada civilizatória que a Amazônia expressa tão bem, essas conquistas foram sendo barradas e, em alguma medida, hoje enfrentam um ataque mais sistemático que as coloca em risco e que coloca, então, uma nova pauta de luta desses povos e comunidades para manter seus territórios, né, e continuar tendo autonomia para desenvolver suas próprias territorialidades. Era isso que eu queria apresentar para vocês. E volto agora, passo então agora para o Lívio, para fazer as considerações dele, a exposição dele, e depois a gente abrir o debate. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Lívio. professor Fernando. Boa noite a todos e a todas. Então, o professor Fernando fez essa parte mais geral, né, apresentando essas diferentes territorialidades, né, essa parte mais histórica. E eu vou tentar fazer uma apresentação aqui. Deixa eu ver se eu carrego a apresentação. E a gente vai tentar, então, fazer um pouco mais específico, né? Alternativas. Tá aparecendo? Não, né? Agora. Pronto, professor. Foi a apresentação? Foi, agora a apresentação está aparecendo. É ruim porque ocupa toda a tela, né? Então, deixa eu me situar aqui.
A partir dessas lutas territoriais, eu acho que é importante o que o professor Michelotti comentou em um dado momento da sua apresentação, falando sobre o PRONAF, né, ou políticas públicas específicas para o fortalecimento da agricultura familiar, e que, de certa forma, elas têm passado por um processo de redução, né, uma redução que ela é muito estratégica em função das prioridades que os últimos governos têm adotado, né? Então, nesse sentido, algumas políticas públicas, inclusive PRONAF e outras, elas não têm sido suficientes para a manutenção das iniciativas dos agricultores familiares, das comunidades tradicionais, de povos e comunidades tradicionais, né? Então, diante do enfraquecimento ou vamos dizer, talvez de um apoio reduzido às iniciativas dos agricultores, os mesmos eles têm como característica a reinvenção, né? Reinventam-se o tempo todo, aproveitando as oportunidades, como aconteceu e é muito bem documentado sobre o surgimento do campesinato no Brasil a partir de oportunidades dentro das grandes propriedades, né? E a oportunidade que a gente vai trabalhar nessa apresentação de hoje, que seria mais ou menos o momento atual, né, são as alternativas de comercialização. Então, nós vemos que nos últimos anos, principalmente iniciativas que também foram fortalecidas pelos programas como o PRONAF, né, e outros, os agricultores familiares, eles aproveitaram a oportunidade, principalmente dos anos 90 e início dos anos 2000, para se fortalecer, a aumentar a produção, né? Nós vimos que, em alguma medida, o próprio surgimento do termo, né, do termo agricultura familiar, a sua legitimação, ele fortaleceu, de alguma forma, essas iniciativas. Então, nos últimos anos, nós temos visto que tanto iniciativas mais autônomas, né, como a criação de feiras livres nos municípios e em diversas partes, e também feiras tuteladas, né? Então, assim, é o exemplo, é o exemplo do que acontece em Marabá, da feira que acontece dentro da universidade. Então, há espaços como as Ematés, né, no interior do estado, e elas, então, fornecem uma espécie de tutela para o surgimento dessas feiras, mas também muitas feiras surgem de maneira mais autônoma. Eu vou falar especificamente de uma feira que eu acompanhei nos últimos 4 anos, que é a Feira da Agricultura Familiar de Abaetetuba, e ela vai servir de exemplo aqui para a gente fomentar esse debate, né, sobre os processos de comercialização e como eles apoiam esse surgimento de territorialidades específicas entre agricultores familiares. Essa feira de Abaetetuba, ela foi criada em 2016, mais ou menos em junho, julho de 2016, e ela parte de uma iniciativa dos próprios agricultores, conjuntamente com técnicos da Emater local. Então, eles decidiram utilizar um espaço lá na cidade de Abaetetuba, que fica no Nordeste paraense. Eles decidiram utilizar um espaço que era um espaço público dentro de um galpão para criar essa feira a partir de a formalizar a partir da criação de uma associação de agricultores familiares, né? E isso tem transformado de alguma forma o modo das pessoas verem a própria agricultura familiar e os produtos regionais. Né? Aqui tem a logomarca da feira e o selo que aqui tem a agricultura familiar, que foi conquistado em 2018, tem validade até esse ano, inclusive esse selo ele já não vai mais existir, né? Desde o ano passado, do finalzinho do ano passado, a plataforma que sustentava o selo, ela passou por algumas transformações e agora parece que não vai ter continuidade, né? Não houve um indicativo de continuidade desse selo que foi tão importante para os agricultores, uma vez que ele pode ser utilizado nas embalagens, né? E no processo de reconhecimento da existência de produtos da agricultura familiar,
naqueles espaços de comercialização, né? Então, aí a logomarca da feira, que é uma associação, a AFAFA. Aqui algumas imagens da feira lá, de alguns produtos, né? Então, era uma feira bem no início mesmo, comercializava de tudo, aves, frutas regionais, e teve uma adesão local muito boa, principalmente no início, e agora ela já se consolida. Ela começou funcionando de 15 em 15 dias, e agora ela já funciona 2 vezes por semana, às sextas e sábados. Então ela foi crescendo de maneira significativa. Então vou tirar aqui a apresentação para a gente poder... Bom, agora dá para ficar um pouquinho mais à vontade para falar, porque eu estava diante só da tela, ainda não me acostumei com esse processo. Então, foi interessante notar durante esse trabalho de acompanhamento da feira da agricultura familiar que os agricultores eles têm algumas dificuldades no processo de organização, né? Embora seja uma das finalidades lá demonstrar justamente princípios da economia solidária, né? Princípios da constituição de uma identidade coletiva do que vem a ser a agricultura familiar regional, há muitos limites, né? Há limites de logística, limites de infraestrutura, há limites da compreensão do próprio processo de organização, né? Então, a pandemia ela veio também demonstrar que há muitos limites quando se trata dessas feiras, que elas são tuteladas pelo Estado. Então, é o caso daqui de Marabá, é o caso de outras cidades onde aconteceu isso, o mesmo processo. Então, fechou a instituição, tipo a UFPA fechou as portas, os agricultores ficam sem aquele espaço alternativo de comercialização, né? A saída encontrada aqui em Marabá, de maneira estratégica, foi a feira virtual, né? Então, que as pessoas compram lá pela internet, mas ela funciona uma vez por mês, e estava na terceira edição, ia para a quarta edição agora, né? Então, são iniciativas que elas tendem a criar um lastro de possibilidades para a continuidade dessas experiências, né, e fortalecimento desses espaços de comercialização, mas que tem encontrado justamente algumas dificuldades, né? A questão da autonomia dos agricultores e a valorização da produção regional, ela tem se destacado nessas experiências, e a tendência é, então, que a partir dessas iniciativas a gente possa construir, né, espaços cada vez mais significativos dessas iniciativas, né? Então, eu gostaria então de finalizar essa brevíssima apresentação aqui, né, que foi só realmente para fechar essa parte que o professor Fernando tinha introduzido, e a gente passa então para o debate, né, para as perguntas, e que vocês tenham interesse em fazer, seja dessa parte das feiras ou da parte que o professor Fernando apresentou. Ótimo, Lívio, obrigado. Eu acho que a apresentação do livro ela complementa bem, né? Porque a ideia é a gente também discutir fundamentalmente a ideia é pensar como que essas lutas pela terra e conquistas de assentamentos, terras indígenas e tal, abrem um campo de possibilidades para a gente pensar outros processos, né, de ocupação e de desenvolvimento da região, e que passa fortemente por essas iniciativas dentro das comunidades, mas também de comercialização, de produção, de abastecimento dos mercados locais, que o caso que o livro tem acompanhado é bastante significativo, né? Enfim, então estamos abertos para as perguntas, para as questões. Eu
Hoje a gente tem bastante tempo, né? Então acho que poderíamos ouvir um pouco mais os participantes também e a gente ir ampliando um pouco esse debate. E aí eu queria até fazer uma provocação, porque eu falei muito dessa questão da luta pela terra e do arrefecimento das políticas de reforma agrária e de reconhecimento de terras tradicionais a partir dessa expansão das commodities e a mudança para a questão da regularização fundiária. E aí eu estou vendo que o Marcelo, né, está participando aqui. Marcelo fez uma tese de doutorado bastante interessante sobre a regularização fundiária e as contradições. Se o Marcelo quisesse falar um pouco dos estudos dele, da experiência dele nesse tema, seria muito bem-vindo aí para a nossa conversa. Oi, Fernando, boa noite. Boa noite, Marcelo. Oh, Te joguei na tá me ouvindo? fogueira sem combinar. Me pegou de surpresa aqui. Mas legal que você está participando do curso. Estou acompanhando, me atualizando. Eu estou fora aí do Pará já há alguns anos, né? Então estou me atualizando com a conversa de vocês aí, que está muito boa. Legal. E, enfim, se você quiser dar alguma contribuição para esse tema, que eu tive contato com a tua tese, muito interessante sobre a questão da regularização fundiária na região, né? Uhum. Não, eu estou gostando muito da discussão, até para retomar isso, que eu estava meio parado, assim, vamos dizer, nesse estudo que eu voltei a dar aula de História, aqui em São Paulo. Mas eu tenho acompanhado um pouco, e até por isso que eu vim assistir o curso. E uma das questões em relação à regularização fundiária, é que até na minha tese eu já comento um pouco isso, é o que me estranha, né, que até isso eu queria, até estou pensando em estudar isso, né, que ela não está caminhando, né, apesar de todo o desejo do governo, já não só desse, né, já, dos últimos governos, a gente pode dizer, desde 2011, na verdade, que essa discussão começa a ficar mais forte, né? Que o Terra Legal começa a andar um pouco. Mas a coisa não foi para frente, né? E agora tem a promessa da titulação nos assentamentos, também está vindo com força de novo. Mas eu tenho acompanhado os resultados, assim, na medida do possível, e a coisa realmente não caminha, né? É uma das questões que eu acho que a gente tem que pensar com todo esse desejo governamental dessas coisas irem para frente. Dos assentamentos eu tenho uma certa já tem algumas hipóteses assim em relação à questão da a dificuldade deles, mesmo com essas leis tão permissivas que eles tentam passar, né? A realidade dos assentamentos está muito complicada, pelo menos alguns que eu tenho acompanhado em São Félix do Xingu, que eu tenho trabalhado com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, tentado ver a concentração de terra dentro dos assentamentos, é algo que impressiona, assim. Então, eu tenho... É uma hipótese só, né? Isso a gente teria que ver com mais calma. Que nos assentamentos está tendo essa dificuldade, eles não estão conseguindo titular, porque a lei que fala em até 4 módulos fiscais, ela ainda acaba sendo restritiva para a realidade do assentamento. E mesmo as leis de regularização fundiária, né? Mesmo aumentando para 2.500 hectares, com Temer, se você pega também por meio do CAR, você vê que tem muita terra pública muito maior do que isso na mão de particulares. Então é só para jogar também a conversa aí para vocês aí que estão mais próximos, né, dessa realidade, essas hipóteses, né, se apesar da toda a permissividade aí das leis, se a realidade ainda vai além, né? Então a regularização acaba não andando, seja nos assentamentos, na né, titulação, seja fora dos assentamentos, nas terras públicas em geral. Isso é o que eu consigo ver daqui, com alguns amigos que eu ainda tenho no INCRA, né? Eu até gostaria de ver de vocês aí, né? Então, essa questão se vocês acham que está andando, né, a regularização, a titulação, o que eu consigo acompanhar daqui é um pouco isso. Tá bom? E estou gostando muito do curso, viu? Legal, obrigado, Marcelo, e obrigado pela contribuição. Eu acho que é um ponto central aí para a gente debater.
Vamos deixar o microfone aberto para algumas outras considerações, e aí depois a gente vai retomando esses pontos que o Marcelo trouxe e que a gente pode aprofundar no debate. Mas alguém gostaria de levantar alguma questão? O professor Estênio está inscrito. Vai lá, Estênio. Eu queria primeiro parabenizar os dois, acho interessante demais. Eu queria chamar a atenção de um fato que eu acho que, por trás de todo esse discurso que a gente acabou de ouvir, né, está, em função da questão da territorialidade, está que o processo de inserção do capital na Amazônia, no campo, significa a produção capitalista do espaço, né? Reorganiza os elementos territoriais para que você possa instituir elementos econômicos, sociais, antropológicos, demográficos, que permitam as condições para a produção e reprodução do capital. E eu acho que tem uma coisa que eu tento ler há algum tempo, é que eu acho que nesse processo está surgindo no campo elementos que é típico de urbanos, por exemplo, né? Se eu olhar a cidade de Belém, nós temos hoje em Belém aproximadamente 46 feiras livres, que, na medida da proporção, são atores sociais muito parecidos com o pessoal do meio rural. Parecido em que sentido? Porque eles não estão dentro da produção capitalista, eles não estão inseridos nessa produção, eles foram expulsos desse processo. E aqui em Belém, eu lembro que eu e o Zé Otávio, nós fizemos uma coisa que aconteceu por acaso, mas que depois tornou uma referência. Foi a força do manuseio das tecnologias sociais. Eu acho que esse é um caminho, não só para o urbano, como para o rural, para se pensar na luta contra a produção capitalista, porque você vai ter um processo de eliminar os elementos territoriais locais. E eu acho que nesse caminho, nessa direção, tem uma coisa que me parece que pode ser louvada, que pode ser potencializada, que é o cooperativismo. Eu acho que o cooperativismo, de comum acordo com tecnologias sociais, ela pode representar nisso que você falou, o Fernando falou, que seja uma alternativa de territorialidade, pode ser um elemento substancial, porque empodera os atores locais, porque não esconde, não joga para debaixo do tapete o saber local. Eu acho que isso é uma coisa interessante, quer dizer, a ideia de pensar nesse processo de lutar contra essa imposição da produção capitalista no espaço é a opção de pensar a tecnologia social e pensar o cooperativismo. Porque, de outro modo, eu acho complicado. Por exemplo, a ideia de feira livre, a ideia de feira. Eu fico feliz quando eu olho para Belém e vejo as feiras livres, porque ela no Brasil, é uma das poucas cidades que a feira livre é fixa, ou seja, em Belém, cada bairro tem uma feira livre. Quer dizer, isso é uma conquista deles, não é conquista de políticas públicas. Foram eles que conseguiram fazer com que o Estado tivesse que fazer política pública. Quer dizer, é um processo muito interessante. E aqui em Belém, num processo, consegui juntar, criar em cada bairro de Belém uma associação de produtores, que nós chamamos de associação de produtores artesãos, de fundo de quintal, marceneiros, etc. E nós conseguimos colocar 3 mil pessoas nessa associação e criamos uma cooperativa. Resultado, nós conseguimos brigar contra as lojas de Belém. Para você ter ideia, aqui em Belém tinha um lugar, antes do shopping center, lugar chamado Brás de Aguiar, Rua Augusto de Belém do Pará, Rua Augusto de Belém do Pará. E nós conseguimos vencer esses caras nessa aí, com sapatos, com roupas, né? Aqui veio a Belém, por exemplo, várias empresas de comércio grande, essa que tem, como é que chama essa loja que tem em Marabá, que é de roupas? Não me lembro agora, uma grande loja de roupas, não lembro agora. Sei que eles vieram aqui
para tentar ver como nos encaixar com isso. Não aceitamos. Só que agora, né, passado 20 anos depois, ela está em declínio por causa da intervenção do município, que não interessa muito a ele. Então, eu acho que, na minha opinião, para encerrar minha participação, eu acho que nessa luta para fortalecer essa nova alternativa territoriais que o Michelet enfatiza, eu acho que o caminho seria que os atores locais pudessem ou se organizassem para fazer mão da tecnologia social e do cooperativismo enquanto forma de empoderar e focar nas demandas dos atores locais. Isso que eu penso. Obrigado. Obrigado, Estênio. O Daniel se inscreveu. Podia comentar agora, Daniel? Posso sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Não canso de parabenizar esse evento. Acho que foi uma iniciativa, tem sido uma iniciativa muito interessante. Hoje mesmo teve mais uma discussão sobre a Amazônia, né, realizado lá pela Unicamp, que foi um evento bem interessante hoje à tarde. E muito legal saber que esse conteúdo vai ficar salvo no YouTube e com certeza vai ter um valor tanto de análise de conjuntura, e eu estava até comentando com os amigos que daqui a 5, 10, 15 anos vai ter um valor histórico também. Então, assim, a tendência é que toda essa nossa discussão cada vez mais se torne importante. Então, parabéns mais uma vez, professor Fernando, por organizar, por tomar essa iniciativa, mesmo reconhecendo as dificuldades que né, esse tipo de evento agora, no período letivo emergencial, que está todo mundo muito cheio, mas acho que tentar garantir atividades como essa é muito importante mesmo, ainda mais pela qualidade das discussões que estão sendo desenvolvidas aqui durante todo o evento. Aí, também queria parabenizar o Lívio pela apresentação. Eu vou ter que assisti-la novamente, porque no meio da apresentação tive uma ligação familiar, e aí eu precisei atender. Quando eu voltei, eu estava encerrando. Aí a pergunta que eu vou fazer para ti, Lívio, aí eu talvez você possa ter falado, então se tiver comentado sobre isso, aí seria uma retomar, ou se não, para que tu tentasse problematizar um pouco isso, essa questão da comercialização. Uma experiência que eu tive ano passado, e aí eu queria ver mais qual é o teu olhar em relação a isso, na produção pesqueira, especificamente, que tem esse desafio também da comercialização, é que tu tem uma diferença entre os produtores a nível de escala, né, e de condições para produzir. Então, falando da pesca em Itupiranga, tu vai ter desde aquele trabalhador que literalmente ele recebe o do dia para sobreviver aquele dia. Então vai ter alguns outros médios que até conseguem ter um barco a mais, alugar para outros pescadores, né? Mas também, assim, não são ricos, nada disso, mas conseguem ter uma certa infraestrutura. E aí tu vai ter no degradê até chegar num grande produtor que, assim, enfim, produz o gelo, produz toda uma infraestrutura. Então, assim, mesmo quando tu pensa nessa produção local, eu tô falando da pesca, citando como exemplo, mas a gente acha que poderia citar também outros, tem essa diferença de escala, logo tu vai ter diferença de demandas, e foi uma coisa que a gente percebeu, que as demandas diferem-se muito, né, e enfim, então eu queria ver como é que tu analisa essa questão da comercialização, entendendo que há essa heterogeneidade, né, entre esses atores sociais, por mais que a gente consiga agrupar uma parte deles em um conjunto, né, digamos, mais homogêneo, mas há dentro desses grupos essas diferenças. Eu queria saber como é que tu pensas essa questão, dado essas diferenças, né? Quer dizer, vai ter um produtor que vai conseguir produzir em uma estrutura, uma condição que ele pode atender, sei lá, até um supermercado, né, que exige entregas, né, em uma determinada frequência e tal. E tu vai ter um outro produtor que vai produzir em um nível de escala, em um nível de condição que esse mês ele consegue entregar, mês que vem ele não consegue, enfim. Então, como é que tu pensarias isso? E aí outra pergunta, aí já pro Fernando, saber, Fernando, assim, a leitura que tu faz, né, que diagnóstico tu faz para esse momento que a gente está, né? Como é que se encontra essas lutas sociais do campo hoje, assim, qual o diagnóstico que tu constrói? E aí eu faço um gancho também com essa pergunta que eu fiz do Lívio, porque também no campo a gente tem essa heterogeneidade, né?
que por mais que, por exemplo, na tua pesquisa, e aí tu citaste há uns dias atrás, né, ontem para ser mais preciso, que até tu consegue agrupar ali, né, em uma produção, né, em produtor, o patronal e do outro lado o campesinato, mas aí tu tem aí dentro um grupo muito mais heterogêneo também. Então, eu queria que tu comentasse também, mas aí olhando mais para essa questão das lutas sociais, dadas essas diferenças, porque uma coisa que para mim fica bem evidente, olhando, que à medida que tu tem uma heterogeneidade, as demandas começam a divergir um pouco. Então, tu tem uma dificuldade, no caso da pergunta que eu estou fazendo para o Ivo, porque eu acho que a pergunta, apesar de ser separadas, mas eu acho que tem conexão, que é exatamente isso, assim, entender essa Amazônia como muitas Amazônias, e mesmo quando a gente consegue fazer esse recorte de grupos específicos, essas heterogeneidades, e como é que a gente pode pensar, no caso, né, perguntando para o livro em relação a essa questão da comercialização, e para você, Fernando, em relação a essas lutas, né, como é que tu enxerga, dado essa diferença, que é muito diferente, na minha opinião, desse conjunto há 30 anos atrás. Porque eu acho que, de um lado, essa redução que a gente teve nos últimos 30 anos das desigualdades econômicas possibilitou que a gente tivesse um degradê maior. Há 30 anos, tu tinha um grupo muito grande aqui na base, né, da pirâmide, e em cima um grupo muito pequeno. Agora tu já consegue ter médios, produtores, enfim. Então, essa pergunta, e mais uma vez, parabenizar pelo evento e pela discussão. É sempre muito bom estar aqui ouvindo vocês. E muito mais feliz por saber que esse conteúdo vai ficar salvo e a gente vai poder recuperar, no meu caso, o pedaço da apresentação do livro, que eu não consegui assistir todo. É isso, abraços. Vai lá, Lívio, pode começar. Tá. Obrigado aí, Daniel. Obrigado, professor Estênio, por provocarem, né? Foi rapidinho, Daniel. Foi muito rápido. É realmente o tempo de uma ligação. O Fernando me colocou aqui numa berlinda. Então, professor Estênio, assim, eu acho que é interessante a gente observar quando pensa na questão do surgimento das feiras livres de uma maneira geral e das feiras da agricultura familiar, que são as mais recentes do ponto de vista histórico, assim, é que há uma tendência a essas feiras a absorverem muito os atravessadores, né? Então essa é uma grande luta, que é como é que eu consigo fazer com que a feira da agricultura familiar permaneça a feira dos feirantes que são agricultores familiares e não uma feira que atravessa produtos de agricultores familiares. Porque essa é uma tendência predominante, principalmente nesses espaços mais urbanos, assim, né? O cara pega e começa a se especializar em comprar o produto do agricultor familiar e redistribuir lá na feira, que teoricamente estaria fortalecendo a agricultura familiar, mas está fazendo uma prática que é típica do modo capitalista, né? E o cooperativismo que a gente tem visto é uma tendência também a uma espécie de profissionalização, né? Que sai do associativismo e da ideia do cooperativismo como cooperação em si, com princípios e valores de solidariedade, passando então por uma profissionalização daquelas entidades que conseguem então barganhar maiores fatias do mercado. Então a gente tem esses problemas, esses limitantes aí para a construção mesmo de uma economia solidária, né? As experiências que eu tenho acompanhado, elas têm mostrado justamente isso, né? Que às vezes começa com uma iniciativa mais amadora de associação e economia solidária, um ajudando o outro, e depois começa então a se transformar numa experiência um pouco mais individual, né? Um dado interessante que nós temos observado nos últimos anos, pelo menos nos últimos 4 anos, é que várias prefeituras, né, vários representantes nos municípios, seja em São Paulo, principalmente em São Paulo, os dados que eu encontrei, eles têm tentado pressionar principalmente as entidades como associações comerciais, associações de supermercados, pressionar para que a legislação sobre as feiras livres ela possa ser mais específica, mais enrijecida para diminuir, então, no caso, esse florescimento das feiras livres de modo
a prejudicar o modo de comercialização, né? Então, se você for olhar nos últimos 4, 5 anos, várias iniciativas tramitam nos legislativos municipais, tentando pressionar por uma maior fiscalização sob o pressuposto de problemas sanitários, né, problemas de pagamento de tributos, entre outros, né? Então, é um cerco que também vai se fechando a partir dessa constatação de que as feiras livres e feiras da agricultura familiar elas têm se fortalecido. Em relação ao que o Daniel colocou, uma das alternativas, Daniel, que as feiras da agricultura familiar eles fazem, né, em geral, lá no seu regulamento, eles colocam que um dos critérios para ser feirante é ter a DAP. A DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Ela foi modificada há um tempo e mudou o nome de DAF para CAF. Agora fugiu aqui. É tipo um certificado. Então, que garante que você está dentro daqueles princípios legais como agricultor familiar. Então, você está lá dentro do número de módulos fiscais, a boa parte do trabalho é de agricultura familiar. Então, isso vai, de certa forma, assegurar, teoricamente, que aquele que está se beneficiando com a comercialização dos produtos na feira, ele é agricultor familiar. Por outro lado, acontece essa situação que a gente colocou do atravessador. Às vezes, o agricultor familiar, ele se torna um atravessador de outros agricultores familiares da comunidade. Então, isso é muito comum e isso faz parte da dinâmica lá. Às vezes, o meu vizinho tem um produto, eu levo o produto dele para a feira. A situação é que isso acontece consensualmente e deveria acontecer esporadicamente e passa, então, a se transformar numa rotina. E aí fica difícil de tu impedir, então, que agricultores que não fariam parte desse grupo comecem, então, a se diferenciar mais e mais. E a tendência que a gente tem observado acompanhando as feiras é justamente essa. Aqueles que já possuem maiores provimentos, eles conseguem alcançar maiores espaços de comercialização. Como? Um feirante ele pode participar, por exemplo, de 3 ou 4 feiras diferentes. Se ele tem condições de transporte, se ele tem produção, né? Se ele tem, por exemplo, uma família grande, aí cada um tem a sua DAP, ele pode cadastrar e ele começa então a vender em vários municípios. É o caso de Abaetetuba. Então, Abaetetuba tem uma fronteira muito próxima com Barcarena. E lá também tem uma feira, e tem uma feira em Moju. Então, todas são cidades assim muito próximas. E o mesmo agricultor, ele leva lá sexta e sábado para Abaetetuba, no domingo para Barcarena, estou dando um exemplo dos dias, né? E outro dia ele leva para Moju. Então, o processo de diferenciação ele vai se acentuando entre os pequenos, os médios e os maiores, assim, né? Isso é algo que a gente constatou, inclusive agora na questão da pandemia, que aqueles que não tinham meios, principalmente o transporte, eles ficaram limitados, porque como o transporte fechou nos municípios, o transporte público, então eles não tinham como comercializar. Mas aqueles que tinham veículos, eles podiam ir para levar a produção para as feiras, para as outras feiras que não estavam de portas fechadas. Então, ainda é um fator que limita a gente pensar na questão da igualdade aí, né, da equidade de oportunidades, porque a tendência é a aumentar essa diferenciação, né? O cara, você deu o exemplo dos pescadores, né? Então a tendência é que quem tem um barquinho continue com um barquinho e quem tem um barco maior ele possa ir aumentando. Sou Fernando? Tá joia. Guive, eu vou tentar dialogar com as questões que vocês apresentaram de uma forma mais transversal e eu identifiquei aqui 3 pontos, né? Começando pelo Marcelo, né?
Marcelo, eu também não tenho acompanhado mais detidamente esses processos, mas aqui a gente está sempre conversando com alguém, tendo alguns referenciais, e concordo plenamente contigo. Seja a regularização fundiária, terra legal, com todas as suas flexibilizações que está tendo, e mesmo o processo de titulação dos assentamentos, ele caminha a passos muito lentos e muito aquém do que os governos, e sobretudo esse agora, gostaria, né? E aí eu acho que tem vários elementos que precisam ser melhor estudados, então eu fico muito feliz de você estar se debruçando, voltando a se debruçar para isso, porque são temas importantes e quem sabe a gente pode até continuar dialogando mais sobre isso aí, manter um diálogo mesmo para tentar trocar e até fazer alguma pesquisa junto aí para tentar acompanhar isso um pouco mais detalhadamente, né? Mas então eu acho que tem vários fatores, não arriscaria aqui listar qual é mais importante, mas eu tenho uma hipótese de fundo, né? Que é que a forma do capitalismo lidar com o espaço na Amazônia, quer dizer, isso que o Stênio chamou da produção capitalista do espaço, que acaba sendo o vetor que está por trás de todas essas tentativas aí de apropriação da terra e legitimação dessa apropriação, ela é extremamente predatória, né, na Amazônia. Então, na verdade, existe um certo embate entre uma narrativa que tenta mostrar a possibilidade de um capitalismo mais moderno e sustentável, baseado em regulações, né? E a prática concreta do processo de dominação da terra, que é extremamente violento e predatório e continua sendo, e é isso que viabiliza, inclusive, a terra na região. Então, todo esse discurso de regularização fundiária e de que hoje predomina um capitalismo que pode investir em tecnologia e prescinde de uma apropriação extensiva da terra, e que então já temos área suficiente para uma produção moderna, né? E que o capital se disponibilizaria a desenvolver essa produção tecnificada nas áreas já consolidadas para impedir a apropriação contínua e destrutiva de novas áreas, ela não funciona na Amazônia. E não é por falta de tecnologia. A palestra do Jefferson e da Karen da nossa última sessão mostrou que tecnologias para intensificar a produção e explorar sustentavelmente a floresta existem. O problema é que a lógica de funcionamento do capital aqui na região é predatória. E a própria terra é uma mercadoria, né? Então, talvez continue sendo um grande vetor de impulso dos conflitos agrários, a apropriação da terra em si, né? Não porque a terra viabiliza uma produção mais ou menos sustentável, é uma disputa pela terra mesmo, né? Então, por mais que se tenta criar uma série de regulações que vão permitir a regularização fundiária e o uso mais sustentável da terra, tal, o capital age sempre no impulso de negação disso, né? Então, é um embate. E aí o problema é que a questão ambiental na Amazônia ganhou tanta força e visibilidade que os próprios agentes que defendem essa apropriação indiscriminada e predatória, eles se tornam, de alguma maneira, limitados nas suas possibilidades. Então é isso. Reduz o Código Florestal para flexibilizar cada vez mais a questão ambiental, reduz ou flexibiliza cada vez mais a regularização fundiária para viabilizar a legalização da grilagem. Mas, no fundo, os próprios agentes têm pouco interesse nisso, porque o que viabiliza uma apropriação extensiva e ampliada é a ilegalidade, né? Então, eu coloco isso um pouco como hipótese, mas, assim, que me parece que é plausível no sentido dessa tentativa de um capitalismo moderno e regulado, ela enfrenta barreiras incontornáveis. A pecuária é nítida, né? O pessoal, é pacto da pecuária, é termo de ajustamento de conduta, são mecanismos de controle do boi sustentável que nunca consegue avançar e se implementar porque
o que viabiliza economicamente a pecuária não é aquele caso excepcional e bem-sucedido que mostram sempre como exemplo de alta produtividade. O que viabiliza a pecuária no seu conjunto é essa característica expansiva e predatória como frente de avanço para cada vez mais o interior da Amazônia, associado à grilagem de terra, desmatamento ilegal, violência e tudo mais. Então, me parece que o cenário é bastante complexo, porque, por um lado, a gente está vivendo uma cada vez mais presença de uma lógica governamental de abertura total para esse modelo predatório, abandonando as tentativas de regulação e de fiscalização, mas, por outro lado, tem pressões internacionais, nacionais e dos próprios movimentos, né, que, de alguma maneira, colocam constrangimentos para o governo, e aí fica nessas soluções intermediárias de tentativa de regularização fundiária e de alguma adequação ambiental, que nunca se efetivam, né, e colocando sempre um estado permanente de disputa, que, de alguma maneira, prolonga o lado ruim, né, dos conflitos e tal, mas, por outro lado, prolonga também essa sensação de que não existe um projeto pronto e acabado para a Amazônia, seja do ponto de vista do agronegócio, da mineração, seja do ponto de vista dos movimentos sociais. E isso coloca como um embate permanente que mantém, de alguma maneira, essa ideia aí de futuro em aberto, né, e não já totalmente desenhado. E, nesse sentido, que aí eu passo para o questionamento do Daniel, né, me parece que essa é a perspectiva dos movimentos. Quer dizer, por mais que a conjuntura apresente muitos elementos desfavoráveis, né, de alguma maneira ela é uma continuidade de um embate de longa duração pelo sentido de ocupação territorial da Amazônia e todos os seus desdobramentos, né? Então, a minha leitura da situação dos movimentos sociais, ela também carrega uma dupla situação. Por um lado, me parece que eles vivem um grande impasse, porque, de alguma maneira, desde da Constituição de 88, né, foi se cristalizando uma estratégia de luta dos movimentos de luta pela terra e de organização e de relação com o Estado, né, que foi levou um aprendizado da luta social e uma alta eficiência desse aprendizado no sentido da capacidade de forçar a criação de projetos de assentamento e reconhecimento de áreas de populações tradicionais. No caso específico dos movimentos de luta pela terra. Né? É uma tecnologia de luta social, identificar áreas griladas ilegalmente, ocupar aquela área para forçar a vistoria e, eventualmente, a desapropriação, criação de assentamentos, e aí, uma vez assentados, desenvolver uma série de outras lutas para conseguir crédito, escola, infraestrutura, comercialização, produção, etc. Né? Então, isso foi uma estratégia de luta que foi se consolidando no próprio aprendizado da relação com o Estado. Esse tipo de estratégia não funciona mais, né? E isso gera um impasse, quer dizer, aquelas estratégias de luta foram sendo bloqueadas de diferentes maneiras e agora mais especificamente interrompidas com um elevado grau de violência. Então, ocupar a terra para forçar o INCRA a fazer vistoria, identificar que é terra grilada e com isso, forçar a desapropriação para criar assentamento, é um caminho que está fechado, né? Então, os movimentos não têm mais como insistir nesse caminho, né? Seja porque o INCRA está esvaziado, seja porque politicamente não vai ter vistoria, nem criação de assentamento, seja porque não tem orçamento para isso, seja porque eles estão refém de violências extremas que não vão ser coibidas pelos órgãos de segurança ou de mediação dos conflitos agrários, né? Então, isso gera um impasse para os movimentos sociais. Mas, por outro lado, esse impasse força os movimentos a também reinventarem as suas estratégias de luta, né? Eu não creio que esse impasse signifique um fim ou a imobilização da luta social, porque o que movimenta a luta não é simplesmente, como às vezes o discurso governamental quer parecer, que é um grupinho de ideológicos que querem a todo custo desestabilizar a situação. O que movimenta as pessoas é as necessidades reais de sobrevivência e reprodução. Então, qual foi o período? Nos mapas mostrou claramente que os anos 90 teve uma ampliação enorme dessas conquistas territoriais,
né? É claro que nos anos 90 teve uma série de arranjos institucionais favoráveis, mas, por outro lado, você teve um movimento extremamente elevado de luta pela terra na região, muito em função da pobreza que predominava naquele período. Falta de emprego, falta de oportunidade. Ou seja, a gente fazendo entrevista com o pessoal dos movimentos sociais, eles diziam, com a crise dos garimpos e o desemprego na região nos anos 90, a coisa mais fácil era chegar nas periferias urbanas e organizar um grupo para ocupar uma terra e forçar esse processo de desapropriação e criação de assentamento, né? Ao longo de um período que você tem maiores oportunidades de emprego e de acesso à renda por transferência ou por trabalho e tal, você também vai ter um arrefecimento desse tipo de contradição, né? Então, agora, ao mesmo tempo que me parece que tem um impasse naquela estratégia de luta, você vai acumulando condições de retomada de forma mais ampliada de enfrentamento das contradições que o próprio modelo gera, né? Me parece que o desemprego crescendo, os programas sociais caindo, a pobreza voltando a crescer da forma que ela está se desenhando, é também um acirramento das contradições que levam ao crescimento da luta social, né? E aí me parece que a gente tem movimentos sociais na região, sindicais, sociais, comunitários, que têm um longo aprendizado de luta, que talvez aquelas estratégias não funcionem na conjuntura atual, mas que de alguma maneira podem vir a atuar no sentido de também mediar novas soluções, novas estratégias, novos enfrentamentos nesse contexto de acirramento que está se desenhando, né? E talvez, inclusive, num quadro mais complexo de militarização, de violência institucionalizada e tal, mas, enfim, para onde vai caminhar, eu não sei dizer, mas que certamente estagnar e parar, também não acredito, porque isso só aconteceria se os problemas sociais acabassem, e todo esse projeto que está posto, não me parece que vai finalizar com isso, né? Agora, eu tenho tentado trazer esses debates num nível de abstração mais elevado, né? Ou seja, tentando apontar grandes sinalizações das lutas sociais e dos horizontes que elas permitem a gente visualizar em termos de grandes orientações de projeto para a região, né? Que eu acho que num contexto desse, de impasse da luta social, de necessidade de reinvenção da luta e redefinição de estratégia, e apontar horizontes de sentido para a luta, é fundamental a gente ter grandes utopias e grandes horizontes que organizem essa reconstrução para apontar, de fato, para que lado a gente quer ir, né? Agora, é claro que isso leva também a uma certa visualização de larga escala, né, que tem um nível de abstração maior. À medida que você vai descendo para a concretude do caso concreto, da luta, do assentamento, da comunidade, você começa a perceber também um nível de heterogeneidade, de complexificação, de divergências que realmente são grandes e que compõem talvez a heterogeneidade e a diversidade de casos que a luta concreta, o movimento concreto da sociedade enfrenta. Então, eu concordo contigo que a situação contemporânea é muito mais complexa, talvez, do que era a sociedade amazônica de 40, 50 anos atrás, né? E isso, então, me parece que demanda a definição dessas grandes linhas estratégicas, né, que são grandes horizontes de sentido, estratégias de luta, mas, ao mesmo tempo, uma capacidade criativa de lidar com essa diversidade de situações e heterogeneidade de atores, né, na implementação, na tradução disso em ações concretas e situações concretas. A organização de uma feira de agricultores em Abaetetuba não vai se dar da mesma forma que aqui em Marabá ou no oeste do Pará, porque a complexidade de situações e heterogeneidade de sujeitos é diferente, né? Enfim, e aí é claro que você vai ter as mediações locais, as tendências, mas de qualquer maneira me parece que essas experiências apontam grandes linhas, né? De orientação. O abastecimento das cidades, ele vai se dar privilegiando circuitos mais curtos de comercialização, que aproximem uma diversidade de produtores e uma diversificação produtiva local e as cidades, ou nós vamos organizar o nosso sistema de abastecimento a partir da entrada dos grandes supermercados que vão estruturar
a produção, excluindo os produtores locais e, vamos dizer, deslocando eles para uma produção especializada em uma ou poucas commodities do mercado internacional. Acho que essa é a grande disputa de fundo, né? Agora, a heterogeneidade e complexidade da implementação desses sentidos, ela, sobretudo no caso de um sentido que valoriza a diversificação e a diversidade de sujeitos, é o grande desafio, né? Que aí tudo que vocês falaram, do Lívio, o Estênio, o Daniel, corrobora assim, a dificuldade, mas também as possibilidades que isso traz. Só para dar um pitaco nessa questão da comercialização, que eu acho que é uma coisa importante nisso, né? Eu não falei esse exemplo dos supermercados por acaso, porque a gente tem visto no Sudeste Paraense a presença desses grandes supermercados e como eles são excludentes da comercialização da pequena produção local, mas, ao mesmo tempo, como que também essa estratégia das feiras e desses estratégias mais diretas de comercialização tem se mostrado como um mecanismo importante de resistência e de reinvenção da luta. Então, acho que são exemplos bem significativos, né? Eu li outro dia uma entrevista do Chiquito, né, o professor lá, Francisco Costa, da UFPA, sobre o açaí. E ele estava chamando a atenção disso, né? Que existe uma complementariedade entre a produção extrativista de açaí, sobretudo na região lá de Belém, nessa região que o Lívio estava citando, e aquela produção microindustrial do açaí processado, que são os batedores de açaí do fundo do quintal, da casa, do bairro, que é extremamente complementar, né? Então você tem circuitos de produção, comercialização altamente integrados entre a população das ilhas e a população das periferias urbanas, né? E isso é tão forte que aí, até dialogando com o Estênio, né, quando ele fala de uma certa urbanização do rural, e eu perguntaria, será que também não tem uma certa ruralização do urbano? Quer dizer, se você pegar certos bairros das periferias urbanas da Amazônia, eles estão tão integrados à dinâmica do campo, né, seja pelo alimento, seja pela própria circulação das pessoas, que às vezes tem uma casa na cidade, uma casa na vila, no assentamento, que me parece que é até difícil fazer essa separação onde acaba e onde inicia o urbano e o rural, considerando a periferia das cidades, ou as pequenas cidades e vilas, e o campo aqui na região. Então, acho que é um tema complexo também para a gente pensar, né? Mas, por outro lado, o açaí começa a ganhar uma projeção internacional, que aí o Chiquito chamava atenção na entrevista dele, que começa a ter uma alteração em duas dimensões. Por um lado, você começa a ter uma necessidade de ampliação de escala, que é isso que o Daniel chamava atenção, e aí começa a entrar um conjunto de empresas de escala maior para processar o fruto, que modificam, inclusive, o processo de transformação, lá, de despolpamento do açaí, porque o que eles estão preocupados não é mais o suco do açaí, como a gente conhece, o vinho, né, do açaí, com as suas características, inclusive de sabor, porque eles estão muito mais interessados na biotecnologia do açaí, né? Quer dizer, em extrair e separar alguns componentes do açaí que vão entrar de forma muito mais fragmentada na composição de cosméticos ou de alimentos, tal, mas que não tem preocupação com o gosto do açaí. Então, isso, de alguma maneira, muda o processo de industrialização, puxa para uma escala maior, quebra tanto esses pequenos batedores da periferia urbana, como abre caminho para monocultivos, e daqui a pouco a gente vai ter latifúndio de açaí com trabalho escravo, entendeu? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, não sei se a Karen ainda está aí, né, desse debate dessa Amazônia 4.0, ou dessa terceira via da Amazônia, que a tecnologia de aproveitamento da floresta é importante, mas a tecnologia não é neutra em relação aos sujeitos e aos agentes que a modificam. Então, é possível se estruturar uma cadeia produtiva altamente capitalista integrada ao circuito mundial das commodities, que aproveita o açaí da floresta, mas esvaziando seu conteúdo sociocultural, desde a extração até o processamento, né? Então,
são elementos que me parece que tensionam, inclusive nessa bioeconomia, a permanência do protagonismo dos povos e comunidades do campo, né, que aí cai nesse debate. Então, são tensões de várias frentes que se apresentam e que, de alguma maneira, a minha posição é que quem pode dar uma resposta são os próprios povos e comunidades do campo através das suas organizações. Não significa que não vão ter heterogeneidades, diferenciações, impasses e tal, mas, de alguma maneira, a luta social que pode encontrar essas saídas de sempre manter o protagonismo deles na busca das soluções, e não a tecnologia em si ou a ação governamental em si que vai respaldar esse modo de vida deles e a perspectiva que ela abre. Né? Enfim, o ruim de coordenar a reunião e participar do debate é que a gente não controla o nosso próprio tempo e eu estou falando demasiadamente aqui e peço desculpas para vocês. Não sei se... Mas está bem legal de ouvir. Tem mais perguntas? Está bem legal de ouvir. Tem uma pergunta aqui. Na verdade, surgiram alguns comentários aqui. O Rodrigo Sena, ele fala que um dos elementos que favoreceria era fomentar bancadas municipais, no sentido de dar a conhecer as alternativas relacionadas à sustentabilidade. Aí ele lembra da sessão 6, né, de segunda-feira, justamente com a professora Karen e o professor Jefferson, né? E o professor Stênio, ele comenta aqui que a lei que impõe, por exemplo, a prefeitura usar 30% do orçamento para a merenda escolar, comprando da agricultura familiar, não parece encontrar muito paralelo na realidade, né? Então, se no território capital impõe nova forma de organização social, como a produção da agricultura familiar consegue se realizar no mercado, né? Então, são essas questões que a gente já identifica, né, no campo, justamente que há uma diversidade das prefeituras. Assim, nos casos que eu acompanhei de merenda escolar, depende muito da prefeitura, depende muito da prefeitura, não, depende muito do município, né? Então, de como aquelas agricultores naqueles municípios se organizam. Alguns municípios conseguem atender os 30%, e alguns agricultores em certos municípios, tipo Acará, conseguem atender. Já outros municípios não conseguem atender. Então, depende muito do nível de organização dos agricultores familiares e das políticas públicas que apoiam essa produção de alcançar esses 30% aí. Mas era isso, né? Professor, só comentando que isso que você falou do açaí é real lá em Abaetetuba, né? Então, assim, já há um processo de substituição de culturas mais tradicionais pelo cultivo do açaí, porque o açaí antes ele era de várzea lá, né? Ele não era cultivado no seco. Mas aí a tecnologia permite variedades de açaí cultivado no seco. Então, o que acontece é que alguns agricultores estão substituindo os cultivos tradicionais, alguns cultivos tradicionais, por áreas com açaí, porque o produto que dá renda melhor. Então, tem mercado garantido e tal. Eles vendem cedinho, eles vão para a feira, cedinho vende aqueles que levam para a feira. Outro já é comprado direto, assim, já tem quem vai buscar. Então, é esse o processo, né? Uma cultura que era altamente local, passa então a ser um produto super explorado e vira monocultivo. Muito bem, estamos chegando já, né, aos minutos finais da nossa sessão. Quando eu falei que o professor me colocou numa berlinda, mas é porque ele fez uma apresentação super bem com um apanhado muito geral, assim, muito, muito bom, e eu fiquei tímido aqui. Isso aí, se tiver mais alguém que tem algum comentário que queira falar, a gente ainda tem aí os 5 minutinhos finais. Acho que a gente não precisa também ser tão
Rigoroso para Canguinha, descontar, tão descontar. canguinha com o tempo, né? Acho que o debate muito bom, a gente já eu, sobretudo, já falei muito aqui. Queria agradecer muito a presença de todos e a paciência de ficar até agora. Eu e o Lívio, a gente está também se reencontrando nesse processo, acho que está sendo muito bom, né, Lívio? De nos reaproximando aí e, quem sabe, interagir cada vez mais aí na agronomia e no IEDA como um todo. E eu também, teve alguns comentários, Daniel, sobretudo, estou muito animado com esse seminário, apesar de saber que esse período agora não é tão favorável para, sei lá, tem coisa demais acontecendo. Eu estava pensando, eu também estou acompanhando aquele debate da Unicamp, né? Aí, sei lá, em outro contexto, se eu tivesse ido para o debate da Unicamp, eu estaria lá agora e estaria concentrado só naquilo, né? Ou então eu não teria podido ir para o debate da Unicamp e estava concentrado só nas coisas de Marabá. Mas agora, com isso remoto, a gente passa o dia num debate da Unicamp, à noite no nosso seminário interno, de madrugada ainda vamos fazer não sei o quê. Ou seja, a gente também vai sendo absorvido por essas múltiplas possibilidades de participação remota, mas que acaba virando uma situação de você estar online 24 horas por dia, né? Então, eu entendo que muitas vezes os alunos não estão podendo acompanhar tão fortemente, vão acompanhar pelo vídeo, mas de qualquer maneira eu espero fortemente que essa semente de possibilidades dos seminários integrados no âmbito do IEDA se fortaleçam, se ajustem e que a gente possa continuar futuramente, inclusive presencialmente, né, ou de forma mista, para a gente manter esse debate entre nós, que eu acho que é extremamente enriquecedor. Né? Então, eu agradeço muito, já me despeço e convido todos para na sexta-feira, para a roda de conversa, e não vai ter palestra, mas é um momento importante da gente interagir, seja pela reflexão, seja por dúvidas, encaminhamentos e ajustes entre todos os participantes. Lívio, se você quiser finalizar aí, por mim já está ok. Não, só dar boa noite, agradecer pelo professor, né, pela organização e as pessoas por comparecerem e também pelas perguntas. Obrigado aí. Sexta-feira, roda de conversa.